Por que eu larguei a engenharia civil e como eu entrei no mundo do audiovisual? Bom, muitas pessoas me perguntam como foi a minha transição de carreira e sinceramente a minha transição de carreira não foi comum, igual normalmente é do pessoal. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês de como foi pra mim e algumas dicas que de repente eu posso dar pra vocês, pode ajudar você que tá tentando sair do seu emprego aí e ingressar nesse mundo do audiovisual. Então, acompanhe e vamos bater um papo no vídeo de hoje, nesse vlogzinho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria bater um papinho, eu quero falar um pouquinho de como foi a minha transição de carreira. Algumas pessoas já me perguntaram, então eu decidi falar com vocês aqui hoje, contar um pouquinho de como foi, sem entrar em muitos detalhes, né? E quem sabe eu posso, de repente, ajudar vocês de alguma forma, contando a minha experiência e também o que eu acho que talvez vocês poderiam fazer, né? Minha transição não foi tão comum assim. Vou falar um pouco de como eu saí da engenharia até eu vim parar no audiovisual aqui. Foi um pouco diferente do que normalmente eu vejo aí, como o pessoal faz uma transição de carreira, mas espero contribuir aí com as minhas experiências. Eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Pra não ficar um vídeo muito longo, mas enfim, hoje vai ser mais esse bate-papo assim. Então, espero poder contribuir aí e que vocês interajam aqui nos comentários, conte aí como foi a transição de carreira de vocês, ou se vocês estão passando por essa etapa. É muito legal poder saber aí como que tá sendo para vocês, né? Então, alguns de vocês já sabem, né, quem já acompanha o canal aqui. Eu saí da engenharia civil e em 2024 eu vim pro mundo do audiovisual, né? Eu comecei a fazer um curso ali de filmmaker, mas eu não saí da engenharia direto pro audiovisual, né? Eu trabalhei aproximadamente uns 8 anos aí na área de engenharia civil. Eu fiz faculdade nessa área. E eu não vou falar tanto sobre por que eu fiz engenharia, enfim. Eu vou focar mais nessa transição aí, como foi pra mim. Mas eu saí da empresa que eu trabalhei 7 anos e pouquinho nessa empresa. Essa empresa era uma concessionária de rodovias, né? E eu fiz de tudo um pouco ali na área da engenharia, eu trabalhava lá, né? Eu entrei como estagiário, era pra ser um estágio de 2 anos, mas aí no segundo mês eu fui efetivado e assim foi indo, né? E ficou 7 anos e pouquinho aí. Foi até mais ou menos metade de 2020, eu não lembro se foi junho ou julho de 2020, onde acabou o contrato, né? Pra quem não sabe, concessionária de rodovia funciona por contrato de licitação, né? Na realidade, se não me engano, era pra ter terminado em 2017 ou 2019, e aí tiveram algumas obras que fizeram postergar um pouco esse contrato. Então foi até junho de 2020. E quando vai acabar o contrato de uma concessão, aquele trecho que a concessionária cuida, né? Ele vai para leilão novamente, né? Onde outras empresas podem dar sua oferta e a vencedora assume o trecho. E na época, né? O leilão, não me lembro se foi 1 ou 2 anos antes, alguma coisa assim. O grupo da nossa empresa decidiu não entrar no leilão, então meio que a gente já sabia que não ia continuar. E é curioso como acontece essa transição, né? Normalmente a empresa que vai entrar vem alguns meses antes ali, começa meio que se inteirar das coisas, né? E a transição em si acontece meio que de uma hora para outra mesmo. Às 11h59 é uma empresa, meia-noite já passa a ser outra empresa tomar conta ali, mais ou menos que isso, né? Aí aconteceu que eu já tava bastante infeliz ali, já querendo sair, e eu já tinha certeza que eu não queria continuar, né? Então, enfim, eu acabei entrando em mais detalhes, mas só para explicar para vocês o porquê que eu meio que já sabia que eu ia sair, que eu não queria continuar, né? Então, meio que a gente já tinha essa certeza, o prazo, né? E o que acontece? Todos os funcionários da empresa que tá ali são mandados embora e aí a empresa nova contrata, né? Então a gente recebe tudo que tem direito, toda a rescisão para todos os funcionários, né? Eu já sabia mais ou menos o quanto eu ia receber de rescisão, eram 7 anos e meio ali trabalhando. Não era grandes coisas assim também, mas eu já tinha uma noção. E bem nesse ano também foi onde começou a pandemia, né? A gente ali no finalzinho ainda ficou uns 3 meses trabalhando em home office, né? Porque eu lembro que começou a fechar tudo em março, mais ou menos, e a gente foi até julho, se não me engano. Eu não lembro exatamente, mas a gente ficou uns 3 ou quase 3 meses trabalhando em casa. E aí depois foi só lá para poder fazer toda a rescisão, né, na época. Eu tava começando a fechar todas as coisas, né. E bem nesse ano também, a Carol, pra quem não conhece a minha esposa, ela tava se formando na faculdade e ia começar a trabalhar também, né. E aí meio que a gente se planejou ali, ela já sabia também, ela me apoiou muito em tomar a decisão, assim, de não continuar. E eu já fazia algumas coisas ali paralelamente. Na época eu tinha uma marca de pedalboard, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar umas fotos
fotos aí pra você ver. Meio que eu fazia isso paralelamente, né? Eu comecei por acaso também, eu e meu pai, e a gente tinha essa empresinha e eu decidi focar nisso. E eu também fazia alguns freelances, assim, de design, né? Post pra rede social, essas coisas. Sempre gostei muito de fazer alguma coisa meio artística, assim, digamos. Então a gente tinha essa empresinha, assim, essa marca. Começou a dar certo pra caramba. E aí eu meio que, a partir dali, comecei a me dedicar 100% nisso, né? Tinha um lado muito ruim porque meio que a gente foi se empolgando, né? De estar dando certo. Mas também não era uma coisa que eu gostava tanto, assim, de fazer. E meu pai não tinha como se dedicar 100% nisso, né? Era ele que fabricava, eu cuidava de tudo o resto, né? Eu criei o produto. Aí a gente conversou, né, e decidiu meio que encerrar, porque ficar naquele meio termo assim era meio exaustivo, né? Então a gente decidiu parar porque estava tendo muita procura e a gente ia precisar investir assim para poder começar a produzir em escala grande, assim. Então, como eu não teria como fazer isso, a gente preferiu parar ali. Enfim, a gente ficou até mais ou menos 2022 ali com essa empresa. E aí eu fiquei fazendo só freelance de design mesmo. Só que eu nunca tinha feito nenhum curso assim de design mesmo. Eu fui aprendendo tudo sozinho, né? Então não dá para chamar de amador, mas como eu não era um profissional formado, eu digo que é amador, né? E aí eu fiquei meio que fazendo isso. Aos poucos eu fui também oferecendo serviço de social media, né? Mas ainda não era uma coisa que eu gostava muito. E aí, já introduzindo um pouquinho do audiovisual na minha vida, eu sempre gostei muito dessa área, desde pequeno. Então eu sempre fui muito ligado, né, ao audiovisual. Sempre gostei de acompanhar muito alguns canais no YouTube também. Não especificamente de filmmaker, mas eu gostava muito da área em si do audiovisual. Eu sempre fui um pouco mais ligado a cinema, né, filmes, essas coisas. Tanto é que a gente tem um outro canal até hoje, que a gente fala de filmes, né. Hoje tá meio paradão, né, porque cada um faz uma coisa, tá difícil de conseguir manter, né? E ainda mais agora que eu tô em outra cidade, fica difícil de gravar. Então eu meio que sempre gostei disso. E eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas só para contextualizar também, quando eu me formei no terceiro colegial e fui prestar vestibular, o curso que eu queria fazer era um curso voltado para a área de audiovisual, né? Que era o único que tinha na minha cidade, que era o curso de imagem e som na Federal de São Carlos. E eu não passei, na época a nota de corte era alta. E esse era o meu principal objetivo, né? Eu queria porque queria fazer esse curso, que era voltado para a área, né? E aí eu não passei, depois eu acabei indo para engenharia. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, talvez em um outro vídeo eu possa contar melhor. Mas lá atrás já era uma coisa que eu queria, né? E aí eu acabei indo para outra área totalmente diferente, fui me envolvendo, né? E aí depois, como eu já tava meio que sem fazer nada, né? Quando eu saí da engenharia civil, na verdade, essas coisas começou a meio que voltar, né? E eu tava sempre acompanhando ali, e até que em 2024, no final de 2024, um canal que eu acompanhava anunciou que ia criar uma escola de audiovisual, né? E acho que todos vocês conhecem, que é o Casal Rec, né? Então eu acompanhava bastante eles ali. E quando ele anunciou que ia criar essa escola, o que me chamou a atenção foi porque, como eu tinha feito já uma faculdade de engenharia civil, já tinha feito ali 5 anos de faculdade, eu meio que me encontrava ali precisando de aprender uma profissão nova, né? Por mais que eu tava fazendo algumas coisas de design, assim, ainda não era aquele negócio que me fazia despertar a vontade de estudar mesmo. Assim, sei lá. E quando ele anunciou, eu achei muito legal porque a forma que ia ser, a gente tá acostumado aí com cursos na internet, o que me chamou a atenção foi justamente que seria uma profissionalização, digamos assim, né? Meio que uma formação completa, você ia aprender a uma profissão, né? E aí, desde quando ele falou a primeira vez, né, que pretendia abrir essa escola, não era nem... Eu acho que foi, se não me engano, no começo de 2024, eu acho que ele falou em alguns stories, porque eu já acompanhava. Desde então, aí já me despertou esse interesse, e aí eu fui só alimentando, assim, e criando expectativa, até que realmente eles lançaram a escola, né, que acho que alguns de vocês aqui que me acompanham conhecem, né, que é a Hack Learning, e aí eu comecei a estudar, né, então foi assim que eu entrei pro audiovisual. Então essa minha transição de carreira não foi comum, que geralmente acontece, né, do pessoal tá trabalhando numa empresa ali, CLT, e aí voltado assim pra nossa área, começa a trabalhar ali, pegar alguns trabalhos, já começa a ter alguns clientezinhos, só que tem que fazer isso fora do horário de trabalho, às vezes no final de semana. Acontece muito do pessoal começar fazendo eventos, né, casamento, festa, essas coisas. Então, pra mim foi diferente por conta disso, né? Não foi uma coisa que eu programei, sair do meu emprego pra vir pro audiovisual, pra me tornar filmmaker. Então
Então, em 2024, ali a gente começou, o curso mesmo começou em dezembro de 2024. Eu lembro até hoje, dia 12 de dezembro foi a live de lançamento, né? E desde aí eu comecei a estudar. Só que como eu tava mesmo disposto a aprender uma profissão nova, eu não tinha cliente, nada de audiovisual. Então, eu fui mesmo que estudando ali. Eu até nem tava muito preocupado com isso no começo, assim, de ter cliente. Lógico que conforme a gente vai fazendo o curso, esse interesse vai despertando, né? E até porque faz parte também do curso ali, desde você aprender a técnica e tudo mais, até ir pra parte dos negócios, né? Então meio que foi se encaminhando pra isso. E aí com poucos meses de curso ali, eu já tava com cliente, mesmo sem ter tanta intenção, assim. O que é um pouco diferente do que a maioria que começa ali, né? Grande parte já... Lógico que tem algumas pessoas que também começam do zero, mas tem grande parte que já tá com alguns clientes ali, já tá meio que trabalhando, tentando sair da CLT, do seu emprego, para trabalhar só com vídeo, né? Logicamente, muitos iniciantes, tinha bastante gente também já de nível intermediário, às vezes até avançado, mas também que estavam ali buscando aprender coisas que ficaram para trás. Lá também tem essa parte de negócios, então também meio que servia para todo mundo. Então, essa foi a minha experiência. E aí também no curso a gente acaba conhecendo outras pessoas, né? Vendo a história do pessoal, que às vezes tá ali tentando sair da CLT e tá se dedicando ali, tentando. E assim, embora a minha experiência tenha sido um pouco diferente, eu vejo que a principal dificuldade, assim, é realmente a pessoa, quando começa a estudar, né, no caso do curso nosso lá, a pessoa às vezes compra o curso, entra pra escola, mas não consegue se dedicar, às vezes, ali ao estudo, ao aprendizado mesmo, e muito por conta desse tempo, né, às vezes... trabalho o dia inteiro, né? Não sobra muito tempo, às vezes acaba ficando cansado, cada um tem sua vida. Mas a experiência de ter feito a faculdade, eu fiquei refletindo até sobre isso, porque o que acontece? Eu acabei, como eu não passei no curso que eu queria, né? Que era de imagem e som, nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, e aí, posteriormente a isso, só que eu fui começar a fazer engenharia, né? Enfim, e aí eu comecei fazendo uma faculdade paga, né? Numa universidade privada. Então, ali a gente tinha que pagar, embora na época eu ganhei bolsa, né, pelo ProUni eu consegui, então eu lembro que no começo eu tinha bolsa de 100%, aí depois virou 50%, eu não lembro, alguma coisa assim. Mas lá na faculdade a gente ouvia, né, porque a gente trabalhava o dia inteiro e tinha que ir pra faculdade depois, né. Acredito que grande parte de vocês já teve essa experiência. E ali eu lembro que às vezes a gente reclamava que não tinha tempo para estudar, pros professor, que às vezes passava muita coisa pra gente, né, e a gente reclamava, só que todos os professores eram unânimes. Eles falavam, o que você faz da meia-noite às 6? Tinha muito isso, né? Então, basicamente o que eles estavam falando ali, se a gente se dispôs a fazer aquilo, logicamente que tem as dificuldades, que a gente trabalha o dia inteiro, e aí depois chega, tem que ter mais, sei lá, as aulas começavam às 7, se não me engano, e até 10h30, 10h40. Então eram várias matérias ali. E se a gente estava disposto a isso, a gente, de alguma forma, ia ter que ter esse sacrifício, né? Porque era uma coisa que ia ser a longo prazo, né? A gente sabe ali que faculdade tem um período ali de 5, tem faculdade que são 4, algumas são 6, mas são vários anos ali estudando para longo prazo, né? Lógico que no meio desse processo, às vezes, como aconteceu comigo, né? Eu comecei a trabalhar já no segundo ano de faculdade, já numa empresa na área de engenharia mesmo. Então, quem consegue isso já meio que vai se inserir na área, mas você só vai... Alguns, né? E esse foi um dos motivos que saí também. Mas alguns só vai começar a ganhar como engenheiro mesmo quando se formar, né? Na teoria. Na prática não é bem assim. Mas enfim, o que eu quero dizer é que percebendo assim algumas pessoas, né, que estão ali no curso junto com a gente. E assim, é uma dica que eu queria dar pra vocês, assim. Porque algumas pessoas reclamam e realmente é difícil, né? Tem um pessoal que é mais novo, né? Que tá no comecinho ali, é solteiro. Eu, no caso, já tenho 32 anos. Quando eu comecei no curso, eu tinha 31. Sou casado já, não tenho filhos ainda. Mas enfim, tem gente que começa ali que é mais velho que eu, já tem filho, já tem família. Tem gente que é molecote ainda, então tem várias pessoas ali. Então cada um tem sua dificuldade, mas não tem como escapar. É uma coisa que eu aprendi tendo essa experiência na faculdade, é que se a gente quiser ter o resultado no final, se a gente quiser evoluir, quiser aprender, a gente vai ter que sacrificar. Então, às vezes a gente fica colocando desculpa, né? Eu trabalho o dia inteiro e tá difícil.
mas infelizmente a gente vai ter que sacrificar ali. A gente vai trabalhar o dia inteiro, vai ter que chegar em casa e aí estudar. Quando você está fazendo essa transição de carreira, que já quer começar a pegar cliente para depois conseguir sair. Então você vai ter que começar sacrificando ali, vai ser exaustivo, você vai ter que cumprir a sua jornada do CLT e no tempo de sobra vai ter que se dedicar tanto estudando quanto trabalhando, né, com algum cliente que você for conquistando aí. Mas o que eu aconselho é vocês estudarem não só a técnica, né, mas principalmente o business, que vai te ajudar muito a acelerar esse processo de você conseguir mais clientes para poder conseguir sair da sua CLT, né? Então, eu acredito que a maioria de vocês que está fazendo transição de carreira é dessa forma, né? Você já tem a área em mente, por exemplo, na nossa área, você já quer ser o filmmaker, você já faz esse tipo de trabalho, porém tem que fazer de final de semana, depois do serviço, enfim. Então, eu aconselho vocês a estudarem. E eu não tô fazendo propaganda de curso nenhum aqui. Tem muito conteúdo grátis aqui na internet, aqui no YouTube. Muita gente começa assim. Então pare, dedique um tempo ali para estudar, porque se você for fazendo só da sua cabeça ali, tentando conseguir cliente na louca assim para poder conseguir sair da CLT, isso vai ser um processo muito mais demorado, né? Então, procurem estudar. Se você tem condição de investir em algum curso, invista em algum curso de alguém que você conheça o trabalho, né, que você acompanha, que seja referência. Se você tem essa disponibilidade, né, de investir, se você não tem, se disponha a pesquisar. Na internet tem muito conteúdo, embora seja um pouco mais difícil a gente conseguir concentrar tudo, né? Mas tem como, basta a gente se dedicar. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. O objetivo foi mais compartilhar como foi pra mim. Eu não sei se mais alguém foi parecido do que foi comigo, né? Mas eu acredito que não, que a maioria realmente é aquele padrão, né? Já tem seu emprego ali, CLT, começa a trabalhar com vídeos e aí depois quer sair, né, do CLT. Mas enfim, isso daqui não é um passo a passo de como você fazer, eu só quis compartilhar a minha experiência mesmo e dar essa dica, assim, dessa experiência que eu tive, que eu trago da faculdade em si, né? Onde a gente trabalhava ali, ralava o dia inteiro e aí depois ali mais 4 horas de faculdade e não parava só ali, né? Porque era muito difícil, então a gente tinha que chegar em casa ainda estudar, final de semana estudando, enfim. Eu indico vocês estudarem bastante e aí vocês têm que sacrificar mesmo, não tem jeito. Não tem caminho fácil. Se fosse fácil, não seriam poucos que às vezes se destacam, que conquistam as coisas. Sei lá, isso não é uma regra, é só a minha opinião, minha visão. Eu também estou aprendendo ainda, então conforme eu vou aprendendo, eu vou compartilhando aqui com vocês, porque o objetivo também é ajudar vocês aí de alguma forma, né? Seja vocês vendo aí o que tá dando certo ou o que tá dando errado aqui comigo, enfim, a gente vai tentando compartilhar. Esse é o tipo de vídeo que com certeza vai dar menos view, né? Mas se você tá aqui ainda vendo, comenta aí, deixa a sua experiência. E se você tá aqui até agora, eu acredito que você realmente se interessa aí pelo meu conteúdo e quer também evoluir de alguma forma, tá buscando aí de repente sair do seu CLT, ou você já conquistou isso e tá aqui vendo o meu relato, né? Mas deixa seu comentário aí, é importante. O vídeo de hoje foi um pouco diferente, foi só conversa, eu sei que é meio chato, mas espero que vocês tenham gostado aqui do papinho. Com certeza tá um pouco longo aí, mas é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like nesse vídeo aí, pro YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu esqueci, depois eu vou ver na edição, e aí eu abranjo mais sobre esse assunto em um próximo vídeo. Comenta aí se vocês querem saber mais de como que eu fui parar na engenharia civil, se vocês querem que eu entre mais nesses detalhes aí. Quem sabe eu não conto pra vocês em um outro vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Um beijão e muito obrigado por estarem acompanhando aqui meu canal, por estarem comentando nos vídeos. Vocês são demais. Até o próximo vídeo.